Olá a todos! Começamos agora mais um programa do Casal SPFC. Hoje a gente vai falar do jogo contra o Bahia. A gente estava lá em Salvador, eu e o Gustavo. Foi uma derrota bem amarga, né, amor? Com certeza, meu amor. Primeiramente, boa noite a todos. E tá começando o 5º programa do Casal SPFC. Claro que a gente gostaria de estar começando esse programa de uma maneira diferente, para falar de uma vitória, mas não foi o que aconteceu. Fizemos a viagem a Salvador e vimos ali mais uma derrota dolorosa do São Paulo. No nosso último programa a gente estava aqui comemorando aquela vitória heróica contra o Botafogo no Engenhão, né? É verdade. E infelizmente a gente volta com uma derrota, depois da derrota contra o Curitiba, agora a derrota pro Bahia. Sim. E a gente vai comentar agora um pouquinho do jogo nesse primeiro bloco, mas a gente está com dois convidados muito especiais aqui com a gente, que são os nossos pais, para comemorar essa semana especial do Dia dos Pais, né, amor? Com certeza, meu amor. Então eu posso começar comentando sobre o jogo e dizendo que foi muito, assim, a expectativa era grande que o São Paulo pudesse reagir depois da derrota para o Curitiba, né? Porque era um jogo fora de casa, que, vamos dizer assim, sempre, né, como visitante, a obrigação é do mandante. Então o São Paulo, como visitante, não tinha tanta responsabilidade, apesar de ser um jogo de briga direta, né, para sair ali da zona do rebaixamento. O São Paulo não estava dentro, mas precisava se distanciar ali, né, da zona maldita. E, o São Paulo começou o jogo bem postado, na minha maneira de ver, e até mais seguro do que o Bahia ali nos primeiros minutos. Depois, conforme o jogo foi andando, até uns 20, 25, aí a coisa começou a mudar de figura, né? O Bahia passou a se sentir um pouco mais confortável ali dentro de casa, no calor baiano, e logo no segundo, terceiro ataque conseguiu realizar o primeiro gol. Isso já estava para mais de 30 minutos ali. E na sequência também veio o segundo gol, né? Um golpe duro. E eu achei que nesse momento o São Paulo, assim, resolveu reagir, porque no primeiro gol o São Paulo se perdeu completamente. O que você achou, meu amor? Achei que se perdeu completamente. São Paulo estava melhor no jogo, na minha opinião. São Paulo chegou 2 vezes no gol, né? Quase com o Cueva, né? Com o Cueva, quase conseguiu abrir o placar. Mas o futebol é assim, né? O time não abre o placar, depois toma, né? A gente conhece, tem que ficar esperto. Eu acho que o São Paulo continua jogando muito aberto, né? Tomou o gol ali no contra-ataque, muito exposto. O time tem que, pra mim, ficar mais atrás. O time continua totalmente aberto, exposto, levando contra-ataque, tomando gol bobo, como foram os 2 gols de ontem. E depois a gente conseguiu, né, diminuir o placar com o Hernanes. Certeza, foi Pênalti. Um gol de pênalti que a gente vai mostrar para vocês agora. Presenciou, e a gente vai ter muita coisa boa, né, amor? Nesse segundo bloco, a gente vai ter os nossos pais aqui com a gente, conversando, contando muita história legal. Com certeza, meu amor, com certeza. E o que você acha aí dessa expectativa pro jogo contra o Cruzeiro, no Dia dos Pais? Então, meu amor, eu acho que o jogo contra o Cruzeiro pode ser a volta por cima, mas não dá para criar expectativa, porque esses 2 últimos jogos foram um golpe assim, vamos dizer, uma ducha de água fria, né? Porque depois da reação com o Botafogo, o esperado é que nesses 2 próximos jogos a gente conseguisse pelo menos empatar contra os 2 times. E times que a gente estava brigando diretamente, a gente perdeu. Um jogo em casa, com o apoio total da torcida, e um jogo fora que poderia ser uma reação novamente. Então, o jogo contra o Cruzeiro, assim, sinceramente, eu gostaria de esperar uma vitória. Mas eu acredito que, assim, vai ser um jogo muito difícil, muito brigado.
e a tendência é o empate. O que você espera para esse jogo contra o Cruzeiro? Eu espero uma vitória. Não tô nada de tendência ao empate. Para mim, a tendência em casa, obrigação de São Paulo ganhar. Minha opinião, né? Precisamos dessa vitória de qualquer jeito. Lógico, a gente tem que ter pé no chão, tá difícil o momento, mas precisa muito de uma vitória nesse momento. Bom, vamos ver o que acontece então no domingo, 11 horas da manhã, Dia dos Pais, estaremos todos lá presentes, apoiando. E isso é uma coisa que a gente vem fazendo continuamente e que a torcida do São Paulo também vem surpreendendo muito nesse momento de dificuldade e apoiando em massa. Então, estaremos lá e contamos com o apoio de todos também para estar lá no domingo apoiando o São Paulo, né, meu amor? É isso aí. Conseguimos agora dar boa noite para os nossos pais que estão aqui com a gente no estúdio. Aê! Olha eles aí, agora sim! O Pater tá aqui, que é o Luiz, é o pai do Gustavo. Boa noite, casal. E o meu pai, o Charles. Boa noite e torcendo aí pro programa ser um sucesso. Obrigado. Esperando aí que vocês, aí nessa fase nova, né, do programa, tenha bastante sucesso mesmo. É, isso aí. A gente vai ter muita história legal para contar no segundo bloco, porque a gente já se apresentou aqui no primeiro programa, né? Sim. Eu sou São Paulina desde que eu nasci, porque meu pai é São Paulino, então assim, a gente era sócio do clube desde criança, eu frequentava o clube, torcia quando criança, quando eu tinha 10, 11 anos, pra mim o Raí era tudo, ficava brigando com os meus amiguinhos de prédio, que o Raí era melhor que o Edmundo, isso vem desde berço, né? Desde que eu nasci. E o meu pai tem muita história bacana para contar. O pai do Gustavo também vai contar bastante história legal, que já viveu até com a gente aqui, né, amor? Ah, com certeza. Aquele dia do 100º gol, que a gente chegou a falar também nessa apresentação, no primeiro programa do Casal SPFC que você tá comentando aí, né? Vai ser uma história bacana que a gente vai reviver aqui um pouco. Mas também vamos falar do lado coincidência entre os nossos pais, que é o lado esportivo ou esportistas, que os dois foram pilotos de automóveis durante a época de adolescente e, enfim, juventude. E eles, já se conheciam antes mesmo eu e a Patrícia nos conhecermos. Então a gente vai revelar tudo para vocês nesse segundo bloco e tenho certeza que todos ficarão muito felizes e contentes com as coisas que nós vamos contar. E a história do Charles, que todo mundo viu hoje no nosso post do Instagram, que é meu pai, que ele jogou, foi o primeiro repórter e o único a jogar um jogo oficial do São Paulo, com a camisa do São Paulo. Ele fez uma matéria para Placar, para a revista Placar, e a gente vai saber tudo com ele, como é que foi. Depois do intervalo, né, amor? Com certeza. Vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Eles foram pilotos. Antes de eu e do Gustavo a gente nascer, os nossos pais corriam juntos de carro e a gente quer ouvir um pouco de vocês, como que foi essa coincidência de vocês, como que vocês se conheceram correndo de carro? Bom, eu lembro bem o dia que a gente se conheceu, foi na oficina do Vinícius Osako, eu corria com meu pai de dupla e a gente ia fazer 500 milhas de Interlagos e o Paternoster, né, já era um piloto mais conhecido, meu pai também correu DKV, correu há muito tempo atrás, mas o Pater ele acabou seguindo a carreira e fez uma carreira brilhante no automobilismo, e eu depois passei a correr mais como jornalista, porque eu fui trabalhar na Quatro Rodas e tal, né? Mas a gente se conheceu nesse dia aí com o Vinícius Osako, acho que ele deve lembrar também, e fizemos uma corrida muito boa, até que eu e meu pai chegamos em 5º lugar nessa prova, e foi vencida, se não me engano, pelo Francisco Artigas, lembra disso? Chico Artigas com... Era então a 500 milhas de Interlagos, então. A gente fez uma brilhante corrida, mas no campeonato quem se deu bem mesmo foi o Pater, que andava muito bem e era bem arrojado. Que legal. Áureos tempos, né? Do automobilismo, né? Do automobilismo, eu comecei a correr muito jovem, comecei com 18 anos e tinha uma turma lá muito legal, o Charlinho, o Francisco Artigas, o Dória, o Xande, enfim,
Átila Cipos. Átila Cipos, uma turma das antigas lá. O Charlinho não, mas todos eram um pouco mais velhos que eu, então foi legal, eu aprendi bastante com eles e tal. E graças a Deus também tive sucesso rápido, assim. Eu fui campeão brasileiro, tinha 21 anos. Uau. E fiquei profissionalmente no automobilismo por 10 anos. Então isso foi bem legal e guardo com muito carinho as memórias das disputas lá e dos totós que eu tinha que dar no Charlinho para segurar ele. E eu lembro de uma coisa importante também. Meio que eu parei até de correr meio por causa disso, porque meu pai que pagava tudo. Na época eu trabalhava na revista Autosport e não tinha assim o automobilismo é um esporte caro, né? E Sim. Até que meu pai um dia falou assim, vamos dividir. Quando ele falou, vamos dividir, eu falei, não, melhor não. no jornalismo. Que bacana, que bacana. E o Pater, o pai do Gustavo, ele continuou piloto por muitos anos, até pouco tempo atrás ele continuava, né, no meio do automobilismo. E o meu pai trabalhou com Ayrton Senna como assessor do Ayrton. Até passou uma foto aí, no meio das nossas fotos, passou uma outra foto do carro de corrida. Que passou essa, Ayrton Senna, que eu achei uma foto no Google com meu pai, ó. Meu pai que tá falando no ouvido do Ayrton. Então, bem legal para vocês entenderem por porquê da foto. Então, os dois têm essa ligação com o automobilismo. Meu pai trabalha ainda na Audi hoje, o Pater continuou muito tempo, né, Pater? Lógico, eu fiquei... Com os carros e tal. Eu corri 10 anos profissionalmente, mas corri de automóvel 35 anos, né? Então, eu sempre tive muita proximidade e assim, meu esporte sempre foi automobilismo, né? Muitas vezes perguntavam para mim assim, qual é o time que você torce? Eu falava, Ferrari. Esse é o time que eu torço, sempre adorei como italiano, né? Sou oriundo de italiano, então sempre adorei a Ferrari. Curti muito quando o Rubinho estava lá, quando o Felipe Massa estava lá. Felipe Massa, São Paulino. Mas realmente o Charlinho teve a possibilidade de conviver com o maior ídolo do automobilismo brasileiro, o Ayrton Senna, que era assim, inacreditável as coisas que o Ayrton fazia. Com certeza. E como foi, pai, essa convivência? Dá para falar um pouquinho, resumidamente? Foi muito boa, sem dúvida. O Ayrton, eu conheci ele quando ele era garoto. Ele corria de kart com 14 anos, eu já escrevia de kart no jornal Gazeta Esportiva, na época tinha uma coluna de kart. E o Ayrton, naquela época, com 14 anos, já era a maior promessa assim, do kartismo, né? E tanto que ele chegou a 2 vice-campeonatos mundiais de kart, né? Que era, o sonho dele era ser campeão mundial de kart, mas acabou não acontecendo. E 2 vezes por regulamentos, essas coisas todas que mudaram de última hora, mas sempre foi um piloto assim espetacular. E quando ele chegou na Fórmula 1, nessa época eu não fazia assessoria de imprensa dele ainda, mas eu comecei a fazer assessoria dele de imprensa quando ele foi para Lotus, que ele corria já de Lotus, e aí a gente começou a fazer um trabalho com ele de assessoria, e sempre foi uma pessoa muito agradável, uma pessoa muito bacana, né? E o próprio Pater também deve ter conhecido de perto o Ayrton, né? E sempre mereceu tudo o que aconteceu na carreira dele, os 3 títulos mundiais e tudo. E falando do primeiro título mundial, então, o Charlinho foi praticamente o pé de coelho do Ayrton, né? Porque mal começou a assessoria e já deu a sorte de pegar o Ayrton na equipe para conquistar o primeiro título mundial, é isso, né? O empresário dele, inclusive, o Armando Botelho, na época, quando na realidade, quando eu comecei a fazer assessoria do Ayrton, a gente fez pela Camel, certo, que era patrocinador da Lotus, né? E em seguida a gente realizou um bom trabalho lá no Rio de Janeiro e fizemos um bom trabalho nesse período aí com a Camel. E aí o Armando contratou a nossa empresa para fazer assessoria de imprensa do Senna diretamente. E no dia que ele contratou a gente para fazer assessoria direta, ele comentou comigo, eu levei até um susto na época, porque era uma questão de junho de 87, né, que a gente fez começar o trabalho direto com ele, e ele comentou comigo que o Ayrton estava indo para a McLaren para ser tricampeão mundial de Fórmula 1. E aí quando ele falou aquilo, ele deu um susto e falou, não fala para ninguém, que não podia revelar, tinha uns 3 meses para revelar aquilo, né? Só faltou cair da cadeira, né? Parecia o Muricy falando exatamente, que o Rogério Senna ia ser batedor de falta. E aí eu lembro na época que os franceses, que a gente foi no primeiro treino no Rio de Janeiro do Senna, e o Senna
ele, como o Prost, ele ia competir com o Prost, que era um piloto super difícil de ganhar na época, claro. que era bicampeão mundial, né? Renomado já, né? Super. E eu lembro que os franceses achavam assim, a maior graça, eles não acreditavam que o Ayrton Senna podia bater o Prost. E eu já falava com todo mundo, não, o Ayrton vai ganhar do Prost. Os caras não, ficavam loucos. E, de fato, ele conseguiu, no primeiro ano, já ser campeão mundial na McLaren. Que demais, agora, que demais. Esse programa aqui é um programa de futebol, né? É. Então eu queria fazer uma pergunta aí pra você. Você conhecia tão bem o Ayrton, tão próximo. Qual era o time que o Ayrton torcia? A gente É melhor não falar. Esse é melhor não revelar, esse é melhor não revelar, porque acho que o Brasil inteiro deve Todo saber. mundo sabe, era o Corinthians. O Pater tá falando isso porque... Pra que time você torce? Você torcia, não sei. Então, ó, é o seguinte, eu falei pra aqui, né? O time que eu torcia era a Ferrari, né? É a Ferrari, aliás. Ferrari vermelha. Mas assim, eu nasci numa família italiana. E por incrível que pareça, todos da minha família eram corintianos. Então eu falei, olha, você vai ser corintiano. E eu virei corintiano. Mas virei uma ilha, né? Porque o Gustavo é São Paulino, minha filha é São Paulina, a mãe deles é São Paulina, então virei uma... A mulher do Gustavo é São Paulina. Virei uma ilha, né? Um corintiano no meio de um monte de São Paulinos. E é bom até, por assim dizer, que eu sou a ovelha vermelha, branca e preta da família, entendeu? Porque depois que eu nasci, eu fiz praticamente todos ao meu redor se tornarem São Paulinos. Minha irmã, minha prima, mais alguns primos de segundo grau e tal, não sei o quê. Fiz aumentar a família tricolor do lado paternostro da história. Mas sabe que eu acho muito interessante, conversando com vocês, até com o Pater, né, que torce para um outro time que não São Paulo, que eu não falo o nome, tô brincando, mas que tem muita criança e muito seguidor nosso, não criança, também adolescente ou mais velhos, porque a gente está fazendo uma promoção agora para o Dia dos Pais, para ele assistir o jogo com a gente, São Paulo e Cruzeiro, às 11 horas, que vai ser no Morumbi, no Camarote Amani. E tem muita gente, e a promoção é ganhar 2 ingressos para levar o seu pai para o jogo com a gente. E tem muita gente que fala pra gente assim, nossa, mas o meu pai não é São Paulino, ele torce pro Corinthians, o que eu faço? Eu falo, não, tudo bem, se você ganhar, você leva outra pessoa, não tem problema, porque o Corinthians não vai estar jogando contra o São Paulo, né? Ou então, se o pai não ligar, pode até levar o próprio pai, mesmo torcendo para outro time, é o tipo de coisa que não tem problema nenhum. E até falando já da história que a gente ia comentar, né? No dia do 100º gol, nós fomos para a Arena Barueri, eu, a Patrícia, meu pai, minha mãe, e meu pai, mesmo torcendo para outro time, assistiu o 100º gol do Rogério Ceni e todo o jogo ali dentro da nossa torcida, sem nenhum problema, quietinho, sem comemorar e me escutando comemorar que nem um maluco, 100 vezes mais emocionado do que essa comemoração que vocês viram agora há pouco do gol do Hernanes, né? Com certeza. E, pai, como que foi para você viver aquele dia lá? Você acho que não tinha ido em muitos jogos ainda comigo, jogos do São Paulo. Você achou bacana aquele dia? Você me falou que você gostou bastante do estádio, da Arena Barueri, né? Pô, um estádio, vamos dizer, mais acanhado do que muitos outros do Brasil, porém um estádio bem organizado, né? Não, o estádio é ótimo e muito bem organizado, foi uma experiência fantástica. Eu acho que o mais legal que o esporte ensina a gente a conviver com as diferenças e perder, né? Porque ninguém ganha todo o tempo, todo mundo, se você olhar todos os times e as equipes de Fórmula 1, enfim, todo mundo que está no esporte tem fases, né? Fases de ganhar, fases de perder, fases de reestruturação. E eu acho que essa aula do esporte, de você aprender a segurar quando você está perdendo, é uma coisa muito legal. Então eu consegui ser um corintiano no meio dos São Paulinos lá e todo mundo vibrou e foi o 100º gol do Rogério e o Corinthians perdeu e vamos em frente, né? Com certeza, nem por isso o Corinthians deixou de ter seus méritos como time e, sem dúvida, é um rival respeitado como todos os outros de São Paulo. Com certeza. E, nossa, aquela tarde foi inesquecível, né? Nunca vou esquecer que de domingo vim com a camisa, hoje aqui, preparada para falar do 100º. Inesquecível, né? Seu pai lá com a gente. Com certeza, com certeza. Foi uma tarde maravilhosa, eu vou guardar para sempre na minha memória, não só pelo fato de meu pai estar lá comigo, mas minha mãe, minha mulher chorando com um momento dos mais emocionantes para mim na história do futebol, assim como todos. E daqui a pouco a gente volta
para falar sobre a máquina tricolor e a experiência do Charlinho, que foi o único jornalista do Brasil a ter jogado com um time profissional de futebol. A gente vai para um rápido intervalo e já volta, galera. De volta aqui com o programa do Casal SPFC, hoje com 2 convidados muito especiais, que são os nossos pais. E agora a gente vai conversar um pouquinho com meu pai, o Charles, que ele foi um dos únicos, acho que o único repórter a jogar no time do coração, que é o São Paulo, em 81, quando eu nem havia nascido ainda, dia 6 de dezembro, ele jogou um jogo amistoso, vestiu a camisa do São Paulo. E eu quero falar aqui, antes de conversar com ele, que o André Pastore, ele mandou uma mensagem pra gente, a gente fez uma chamada falando que o meu pai ia estar aqui, que ele jogou, que ele fez essa matéria, e ele falou aqui, o nosso seguidor, eu estava nesse jogo, se eu não me engano foi 3-4, eu nunca me esquecerei, foi o último jogo que eu fui com meu pai, o último jogo que meu pai foi ao templo sagrado. Então, assim, é uma emoção, né, a gente ouvir isso, e foi isso mesmo? Foi 4-3, 3-4, né, o São Paulo não venceu. São Paulo perdeu para a seleção paulista por 4-3. E como que foi? Conta pra gente dessa emoção de vestir o manto tricolor. Bom, na realidade eu escrevia para a revista Placar naquela época e também trabalhava na Quatro Rodas. E o Juca Kifuri da revista Placar, eles tiveram uma ideia lá de fazer um jornalista sentir as emoções dentro do campo. E um jornalista são paulino. E eu, como já tinha feito um jogo lá no Morumbi, contra a diretoria do São Paulo, a diretoria falou com ele que eu podia fazer essa reportagem. E aí eles vieram falar comigo. Eu, na época, quando eles falaram comigo, eu estava saindo para fazer um treino de uma corrida 1000 milhas na Interlagos, e eu corria com o Emílio Camanzi nessa época, e quando ele falou comigo, eu não acreditei, né? Ele veio para tomar um café. Você vai jogar no São Paulo. Eu falei assim, como jogar no São Paulo? Vocês ficaram loucos? Não, mas você vai fazer uma matéria, você que é São Paulino e tal, fazer uma matéria, e eles já estavam até com o título da matéria. Eu joguei na máquina tricolor, porque o São Paulo tinha sido bicampeão paulista naquele ano, né? E eu fui fazer essa matéria. Foi um momento assim, bacana, né? Porque na época eu achava que eu jogava muita bola e eu tinha até vontade de fazer um gol no Morumbi, né? Era o meu sonho, né? Claro. Mas, na realidade, acabou acontecendo muitas coisas lá dentro, até assim, lances pitorescos, né? Que a gente pode ir falando aí sobre eles agora também, né? Porque aconteceram muitas coisas bem engraçadas nesse dia. Olha só que legal. E aquele time era um time clássico, né? Muitos jogadores, né? Aquele time tinha o Serginho Chulapa, tinha o Mário Sérgio, né? Nossa, o Mário Sérgio jogava no meio de campo, que era um super craque, né? Sim. Tinha o Valdir Pérez. Pérez, né? O time era assim, um time fantástico mesmo para a época, né? Tinha o Getúlio, que era o lateral direito, o zagueiro central era nada mais, nada menos que Oscar, Dario Pereira de quarto zagueiro, era um timaço. Olha só. O Marinho Chagas era o lateral esquerdo, né? Então você imagine, eu acabei jogando pouco, mas pelo menos entrei num... Mas como que foi? Quanto tempo você jogou ali? Muito pouco, porque na realidade o que aconteceu no dia desse jogo foi que o técnico do São Paulo, Formiga, ele não tinha sido informado que eu ia jogar. E a diretoria do São Paulo avisou praticamente um dia antes do jogo, 2 dias antes do jogo. E aí o técnico ele foi meio contra, né? A minha participação, eu até parecia lá dentro, até no dia da preleção, daquelas coisas todas que acontecem num jogo, o técnico parecia que eu tinha falado alguma coisa ruim do técnico, porque ele não me tratou muito bem para fazer aquela matéria, porque ele foi contra totalmente, na época. Nossa, mas por que será que ele foi contra? Para mim, ele falou, um jornalista jogar, vai virar uma bagunça isso aqui. Não, realmente a gente tinha aquela ideia. Eu expliquei para ele que era uma matéria, que era apenas uma matéria, né? E a gente vê que é uma coisa completamente anormal mesmo, né, o jornalista. Ó, a gente tá vendo agora, o Gustavo tá aí
com a camisa, né? Essa camisa tem uma curiosidade. A camisa e a faixa, né? Do bicampeonato que você falou, né, pai? A faixa e a camisa, para vocês terem uma ideia, não era para mim receber essa faixa. Na época, quando teve o jogo lá, essa faixa foi passada para os jogadores, mas ninguém me conhecia, né, como jogador. Então as faixas foram entregues para todos os jogadores, menos para mim, quando estávamos ali para receber a faixa, né? E aí eu fiquei sem faixa. E um diretor de São Paulo, o filho do diretor estava com a faixa na mão, quando ele me viu sem faixa, ele veio e colocou a faixa em mim também, que não era campeão, né? Nossa, deve ter adorado. E acabei ficando com a faixa. Essa foi uma das histórias pitorescas, né, que você ia contar. Aliás, o Formiga, quando ele me viu com a faixa, a gente foi fazer uma foto, que até hoje essa foto está no clube, né? O Formiga, quando me viu com a faixa, ele falou, mas o que você está fazendo com essa faixa? Você deixa lá no vestiário e tal. Mas eu falei, eu vou ficar com a faixa, porque pelo menos vai sempre, né, lembrar do título de São Paulo e essa história que aconteceu lá dentro. E a camisa tem uma outra curiosidade muito bacana, assim, essa camisa é número 18, né? E eu, quando fui para o vestiário, e eu estava com essa camisa quando terminou o primeiro tempo, eu falei com o Formiga, porque ele escalou um jogador, né, chamado Flavinho, que era o lateral direito, que entrou no lugar do Getúlio, que estava com a camisa 18. Certo. E aí eu perguntei para ele, mas Formiga, como é que eu vou jogar se já tem um jogador com a camisa 18? Claro. Aí ele falou, não, lá em cima você troca a camisa com alguém lá ali onde estão as reservas, né? Você troca com alguém. Aí eu falei, bom, tudo bem, né? E aí fomos lá para cima, tal, o jogo continuou. E aí, aos 42 minutos do segundo tempo, né? Ele não ia colocar, né? O São Paulo tinha sofrido o quarto gol, né? Certo. E aí ficou eu e ele no banco, eu falei para ele, você não vai colocar para jogar? Aí ele viu o 10 caído e falou, entra no lugar do 10. Eu fui com a camisa 18. Certo. Quando eu cheguei para ser substituído, para substituir, o Mesário, né? Sim. Ele pediu para mim virar de costa e falou, olha, já entrou já com a 18. Aí eu brinquei com ele, falei assim, brinquei não, eu falei sério, você errou, você errou. Quando eu falei você errou, ele falou, entra, depois eu vejo, porque ele não ia deixar eu entrar. Sim. Olha aí eu entrei. E aí aconteceu de ser a primeira vez, acho que na história, num jogo semi-oficial, né? Porque era um jogo da seleção, né? Não era um jogo de campeonato, mas foi a primeira vez que entraram 2-18 no mesmo campo. Olha a história desse jogo, minha gente. Teve até que dar pedala no mesário para conseguir entrar no campo, galera. São coisas muito clássicas do futebol que só ouvindo assim diretamente que dá pra gente acreditar, né? E, pô, eu fiquei até curioso, porque ela é a camisa número 2 do São Paulo, né? Ela é a tricolor. O São Paulo nesse jogo, ele jogou o jogo inteiro com a tricolor ou ele jogou cada tempo com uma camisa? Como é que foi isso? Não, a gente na realidade entrou com a camisa branca. Certo. A normal, né? Que seria da época. E aí a seleção paulista também era branca, mais branca com vermelho. E aí nós tivemos que fazer a troca. Nós voltamos pro vestiário e trocamos de camisa. Olha só que bacana. E eu imagino tamanha emoção de participar de um jogo assim, porque o Gustavo, por exemplo, que é torcedor, né, que joga bola e que é torcedor fanático também do São Paulo, imagina a emoção de você jogar hoje. Você entra lá querendo fazer gol de todos os jeitos. É um sonho, né? É um sonho, mas é uma possibilidade que, pelo estilo das competições, como acontece hoje em dia, e até, vamos dizer, as limitações que o time, né, coloca para a imprensa, nem o torcedor mais fanático, sócio do clube mais remido, o jornalista mais famoso, sei lá, pode ser o Faustão que não vai jogar bola, entendeu? Não tem como. Então meu pai teve muita sorte, né? Com certeza. De entrar lá no templo sagrado. Muita sorte e muita malandragem. E aconteceu também uma coisa também muito engraçada. Quando eu estava, que eu vesti o uniforme, estava lá no vestiário, né? O
time ia subir, né? No túnel. Do túnel ali para entrar no campo, né? E eu, logicamente, fiquei entre os reservas, lá para trás. Certo. Aí vem o fotógrafo do placar e fala para mim assim, Charles, baixinho, né? Porque eu tava cheio dos jogadores ali todos do lado, né? Uma fila, né? Uhum. E ele chega para mim e fala assim, Charles, sai um pouquinho aí dos jogadores reservas e vai perto dos titulares, sobe lá perto dos titulares para sair numa foto legal lá na entrada do campo. Certo. Aí eu peguei, imagine, eu comecei a pedir licença, porque já estava toda a fila pronta, né? Uhum. Eu fui subindo e tal, né? E quando chegou lá na frente, eu fiquei entre o Serginho e o Mário Sérgio. Certo. Né? Com os titulares. E aí o time foi e entrou em campo. E eu entrei em campo com todos os jogadores, né? Aí a gente acenou para um lado, né? Acenou para o outro. Quando eu olhei para trás, assim, os reservas não entraram em campo. É muita história boa desse dia. Nossa Senhora. E aí, você imagine que eu de reserva, eu fui saindo, porque eu ainda cheguei pro fotógrafo e falei assim, puxa, entrei errado aqui, né? Então, ele falou, não, essa é a foto da abertura. De fato, foi a foto da abertura da matéria, né? Com certeza. Dos titulares. E o mais engraçado é que eu, como estava ali no meio dos titulares, os jogadores, por exemplo, veio o Leão, os jogadores todos da seleção paulista, o Luiz Pereira, eles iam me cumprimentar, parabéns, campeão. Eu falei assim, não, mas eu não sou campeão. Não sou jogador, né? Porque foi a entrega da Jornalista vaga. campeão, né? Verdade, é verdade. Foi bem interessante essa história assim de contar, né? Porque foi de fato um momento muito bacana. Um momento único na vida de qualquer pessoa. Não, até vocês não vão acreditar. Quando acabou o jogo, eu joguei 2 minutos, né? Consegui pegar na bola, ainda dei um toque lá pro ponta direita da seleção, né? E na realidade, quando terminou o jogo, eu ia sair, os jogadores foram tudo, São Paulo tinha perdido, já foram tudo direto pro vestiário. Eu estava indo pro vestiário, o Fausto Silva, que naquela época ele era repórter, né, de campo esportivo. Olha só. E ele me conhecia porque eu jogava bola futebol salão, sabia que era jornalista e tal. E ele veio perguntar para mim como é que foi, né, aquela emoção de sentir o jogo e tal. Eu expliquei para ele, falei, pena que só deu para jogar 2 minutos e tal. Quando eu fui falando com ele, eu não percebi, eu fiquei do lado assim, ver os torcedores invadirem o campo. E o time todo já tinha ido embora, eu estava conversando com o Fausto Silva, quando eu notei assim, todo mundo queria a minha camisa. Com a camisa, como se eu fosse um baita no jogador. Claro, né? com certeza. E aí, eu fui correndo pro vestiário e quase caí, porque os caras queriam pegar a camisa. Nossa Senhora, que loucura. Teve até ataque da torcida. Teve. Eu achei muito louco aquela coisa que não imaginava, né? Aquele Uma foto negócio. nossa aí. Que incrível, nossa, que momento marcante e nossa, espetacular, né? Um sonho de qualquer pessoa jogar, né? De qualquer torcedor fanático jogar com o time profissional, e que o fato de você realizar trabalhando, e mesmo que por alguns minutos, mas com todas essas histórias pitorescas, como você mesmo falou, né, Charles? Para lembrar pro resto da vida. E teve um outro momento também, quando eu entrei no jogo, lógico que eu estava morrendo de vontade de jogar, corria que nem um louco, faltava 2, 3 minutos, né? Claro. Naquela época o jogo ainda, por coincidência, ele terminou, naquela época não tinha esse negócio de mais 2, 3 minutos, que nem tem hoje, né? Que o juiz pega e tal. E aí o juiz terminou com 44:30. Nossa. Para mim é um desespero aí. Olha Que só. egoísmo, não deixar o jogador mais jogar mais? Juiz. Mas além disso, o que aconteceu? Quando eu entrei no jogo, que eu tirei a bola de um jogador lá que estava correndo que nem louco, eu lembro que eu senti um pouco de medo na hora, porque quando eu fui para a área, porque teve uma falta, eu passei a bola para o Tatu na direita e teve uma falta e foram cobrar para a área, né? Sim. Levantar na área. E eu fui para a área, né? Quando eu fui entrando na área, tinha um Luiz Pereira, que era um jogador forte, né? Tinha outros jogadores, e eu, meio molecão, assim, né? Que os caras me achavam cabeludo e tal, e eu fui chegando assim nos caras,
pega ele, joga ele. Putz, eu já falei, nossa, esse cara vai matar aqui, né? Mas aí, quando a bola veio, o juiz terminou antes de chegar na área. Olha só, nossa, então quer dizer, ainda por cima poderia ter sido uma chance de gol se não fosse o juiz nos prejudicando novamente, né? Poderia ter terminado empatado o jogo, imagina isso, o sonho. Perseguição total. Mas a história é incrível, o fato de você poder vir aqui, contar para nós, dividir com os torcedores do São Paulo e com todos que nos seguem, gostam, são apaixonados pelo São Paulo, é algo impressionante. E eu só tenho a agradecer aqui meu sogro, Charles Marzanasco, meu pai, Luiz Otávio, muitíssimo obrigado por vocês terem vindo hoje à noite e dividir tudo isso com a gente. O Dia dos Pais, obviamente, que está para chegar, estaremos todos juntos, comemorando e agradecendo, né, todo o cuidado e carinho que vocês tiveram com a gente a vida inteira. Mas o fato de terem participado essa noite aqui no programa vai ser algo que também eu e a Paty vamos nos lembrar para sempre, né, meu amor? Com certeza, para sempre. A participação dos dois aqui com a gente. E a gente queria agradecer muito aos dois pela presença, Charles e Pater, meu pai e meu sogro também, que vocês possam voltar para cá, né, e participar mais com a gente desse programa que a gente está começando e pretende seguir aí por bastante tempo. Só sou para falar de corrida, porque para falar de futebol eu não sou indicado. Beleza. Mas corria muito. É isso que vale para tudo. O pai está emocionado, né, pai? Eu sempre gosto muito do São Paulo, sempre fui São Paulino roxo, né? E ia muito para o estádio, já vi o São Paulo ser campeão paulista depois de muito tempo, em 1970, no estádio Brinco de Ouro, na época do Gerson Toninho, Tertuliano, tinha Paraná, tinha um time fantástico São Paulo já, Roberto Dias e Jurandir. Então, o São Paulo sempre vai ficar na minha vida. É muita boa história, muita história boa para contar, né? Meu pai, ele é assim, a gente sai para jantar, eu, Gustavo e ele fala assim: pô, mas vocês foram até Salvador no jogo do São Paulo? É uma coisa, né, que parece impressionante, mas é assim, né? A gente quando ama, ele também fazia na nossa cidade as mesmas coisas, né, Rony? Com certeza, com certeza. A paixão pelo time não tem limites e toda forma de apoio e incentivo é sempre válida, seja perto dos jogadores, no estádio ou no sofá, madrugadas a fio, assistindo vídeos, matérias e tudo. E a gente se despede aqui com essa noite especial com os nossos pais. E até o próximo programa. E lembre-se, participem da nossa promoção aí para ganhar o ingresso de São Paulo e Cruzeiro. E leve seus pais, que vai ser bem no Dia dos Pais, né? Com certeza. Um ótimo Dia dos Pais a todos no domingo. E uma boa noite, uma ótima semana. Se inscreva no nosso canal.